por trás. Mas o que me atrai é porque é O muito nome da galhofa. minha mãe tem a ver, né, com Minotauro. Não tem Ariadne e Sim, Ariadne sim, é sim. Iraídes. E Iraídes também acho que é. Iraídes não sei. É. Não vou saber dizer. Depois mas a Ariadne com pesquisa aí. certeza. Ariadne é a irmã dela e ela é Iraídes. Não sei se foi na... O Rei Minos teve vários filhos e filhas, então pode ser Tá. um deles, sim. Mas o mito é um pouco longo, né? Ele tem várias coisas. Começa o Rei Minos, ele é filho de Zeus com Europa. Europa? É o nome, exato. O nome do continente veio por causa dela. Pô. O nome do continente Europa veio por causa dela. E tem uma deusa chamada Ásia também, só que eu não tenho certeza se o nome do continente veio por causa dela. O da Europa eu sei que sim. Tá. Então ele é um semideus, o Rei Minos. E daí ele virou o rei de Creta e tal. Eu tô tentando encurtar pra cortar as arestas, porque na verdade são duas. Eu adoro isso, histórias que tipo, são 3 histórias que vão se juntando, sabe? Na história da Medusa tem muito isso, e daí você vai conectando. Eu acho muito legal. Só que daí complica na hora de tentar resumir tudo, porque você tem que ficar saltando, né, de um núcleo pro outro, né? Porque daí tinha ele como rei de Creta, e daí o filho dele, o Androgeu, ele foi participar dos Jogos Panatenaicos, eu acho que era. Não era Olimpíadas na época, mas os Jogos Panatenaicos em Atenas. Chegando lá, deu um problema, não sei do que, e mataram ele. Mataram o Androgeu. Aí o Rei Minos ele falou, cara, porra é essa? Meu filho pra participar. Cara, agora eu vou entrar em guerra e vou destruir vocês. E naquele período, acho que a Creta tava muito forte. Ele tinha proteção dos deuses, não sei do que. E o próprio Minos era um filho de Zeus, um semideus, né? E daí, o rei na época, Egeu, eu imagino, que deu o nome ao mar Egeu, pegou e falou, não, o que a gente pode fazer, então, para evitar essa guerra, essa chacina? Aí o rei Minos falou assim, eu quero que... Aí a quantidade de anos varia, se é uma vez por ano, uma vez a cada 4 anos ou a cada 7 anos, mas vocês vão mandar 7 jovens, homens, né? 7 moças e 7 rapazes, que eu vou colocar no labirinto do Minotauro. Tá, agora vamos voltar um pouco para essa... Mas da onde que vem essa criatura? Quando ele se tornou rei, né, o rei de Creta, ele resolveu, pediu a bênção dos deuses, principalmente do deus Poseidon, para ter um início glorioso do reino dele, né? E daí Poseidon falou assim, então eu vou te mandar um animal para você sacrificar em meu nome. E então, aí Poseidon mandou o mais icônico dos animais marinhos, o touro. O quê? O touro saiu do mar, um touro branco, muito belo. Assim? Então, mitologia grega, é ridículo. Isso aí tem que é ridículo. Aceita que dói menos. É só desse isso. ponto pra frente. Cara. Aí ele mandou... não, e detalhe, vocês pensam... Que, por sinal, rapidamente, Poseidon, que é o deus dos mares, é o deus dos cavalos. Sim, o animal símbolo do Poseidon é o É cavalo. o cavalo. E não o cavalo marinho. Cavalo mesmo. Cavalo de terra. doideira. Costuma associar também com o cavalo marinho, mas... Por desdobramento. Mas deus dos cavalos, sim, exatamente. Então, algumas coisas não tem que fazer. Aí mandou o touro. Ó, falando da minha mãe, ó lá, apareceu aí, ó. Minha mãe, vai, tudo bem? Minha mãe é Iraídes, e a gente tá falando de mitologia aqui, Ariadne, né, Ah, você quer aparecer? Isso. Minha mãe é doida pra aparecer. Como é que vai? Tudo bem? Vai lá. Prazer em conhecê-la. Tudo bem? Tudo bem? Mitologia grega. Então, tudo bem? O meu não tem. E aí, nada a seu ver. Giba? Seu Vilela. Tá falando. Vem cá. E aí? Agora já. Pegamos um Beleza. trânsito. E aí? Tudo bem? Fica aí, ó. Como assim? Falando de mitologia grega, já fica aí. Vamos falar de Minotauro agora. Minotauro. Senta aí. Não do MMA, do Minotauro. Mas vamos lá. Vai ter que editar um pedacinho da história, né? Alguns detalhes da história vão ter que ser editados em respeito aos seus pais. Não. Então vai. Não, agora vai ter que ser editado. Agora vai ter que editar essa parte. Mas o resto tudo valeu. Tá valendo tudo aquilo lá. Vamos lá, e aí? Onde é que eu tinha parado? Do touro, né? Que ele traz um touro das águas. Saiu, Poseidon mandou esse belíssimo touro branco que saiu das Mas era um águas. touro diferente? Não, ele era um touro tudo branco, só isso. Tá. E muito, aparentemente muito belo. Touro albino. Tanto que... Mas encantador, um touro encantador. Sim, Guarda isso. Tá. Divino, né? Tanto que Poseidon deu para ser sacrificado em seu nome, nesse ritual. E o Minos olhou para esse touro e falou, cara, mas esse touro é muito foda. Cara, eu não vou matar esse touro, fazer um churrasco com esse touro aí. Não, eu vou guardar esse touro para mim. Né? E daí Poseidon, que não era conhecido muito pela sua paciência, pela sua compreensão, falou, peraí, eu te dou um presente para você fazer uma coisa e você me desobedece, seu puto.
Então, se você acha ele tão bonito assim, então tá bom, vou te mostrar o quão bonito, o quão atraente esse touro é. E daí entra na parte favorita, né, a parte favorita desse mito, que daí a maneira como ele faz isso, eu costumo dizer que não é dito no mito, mas eu digo que a maneira, o que ele faz é fato, tá no mito, mas a maneira como ele faz, eu interpreto que seja da seguinte maneira, que ele chegou para o seu sobrinho neto, Eros, que é o Cupido, Sei. né, que é filho de Afrodite, e falou assim, porque o Cupido não conhece, né, atira flechinha pra fazer a pessoa se apaixonar. Clássico. Atira uma flecha na Pasífae, que é a esposa do rei, e atira uma flecha no touro. E faz os dois se apaixonarem. Aí ele vai ver o quão atraente esse touro é. Beleza. Beleza, o menino foi lá, ofereceu um doce pra ele. O menininho foi lá, tirou tum-tum, Pasífae. Puta, mas esse touro, hein? Dá um caldo, hein? Beleza. Só que como é que ela vai fazer? Porque é um touro brabo, né? Aí... Essa é a parte melhor de todas. Sim, aí o que a Pasífae fez? Ela é rica, ela é poderosa, né? Chegou para Dédalo. Dédalo era um construtor, engenheiro, muito, muito renomado da Grécia. Possivelmente o maior construtor e engenheiro da Grécia. Pai do Ícaro. Então, calma, para disso. Desculpa, tá dando spoiler. Tragando spoiler, que raiva! Não deixa eu contar a história. Eu nunca sei um pedaço. Aí, o Dédalo, grande construtor, ela chegou pra ele e falou assim, Dédalo, constrói um autômato, uma armadura em formato de vaca, oco por dentro. Tipo pra enganar o touro? Exato, faz com uma abertura do lado e um buraquinho atrás. Era essa Estou falando parte. sério. Estou falando seríssimo. Tá, eu tô te seguindo. Vamos lá. Tá. O duro é imaginar, é fazer a imagem mental, né? Eu pagaria pra ver a cara do Dédalo. Tipo assim, eu faço isso, mas é a rainha. Ela pode me destruir. Se eu falar que eu não vou fazer, vou ter ela que vai fazer. mandar me matar. Então tá, só pelo menos tipo, não deixa ninguém saber, né? Tá. Daí Dédalo pegou, construiu, sem dificuldade. Ele era muito bom nisso. Não sei se teve a ajuda do Ícaro na época que era criança. Mas pegou, fez. Aí a Pasífae levou, não sei se com ajuda de servos ou não, até o pasto, a armadura de vaca lá, entrou dentro, se posicionou adequadamente, aí veio o touro branco e eles copularam. Essa é a história. O touro branco copulou com Pasífae. Logo, Pasífae engravidou. Então, grávida dele, passou-se um tempo, o Minos estava esperando mais um filho, e daí nasce essa criaturinha com cabeça de touro e chifre. Aí, o homem que ele se chocou, já imaginou, já sacou o que era, e eu arrisco dizer que o Minos, ele deve ter percebido, puta, isso aqui é punição dos deuses. Então, cara, então eu não vou... Não vou matar. Se eu mandar matar esse bebê touro aqui, é capaz de eu atrair mais ainda a fúria. Eu não sei. Deixa assim, então vamos criar ele por enquanto. Só que ele foi crescendo e ficando muito forte, muito arredio. E agora? O que eu faço? Vou colocar uma coleira nele? Que eu faço assim, então, aí, de novo, ele pegou, chamou o Dédalo. O Dédalo é meu personagem favorito dessa história. Né? Dédalo. Sem ele saber que o Dédalo que fez a vaca, né? A vaca. Dédalo. Constrói um labirinto gigantesco, imagino que debaixo da terra, não sei, né? Que eu vou para eu colocar esse touro, para colocar esse. Tanto que o nome dele, tem gente que acha que Minotauro é porque é metade homem, não, é porque é o touro de Minos. Tiro de Minos. É o touro de Minos, Minotauro, só isso. Então, ele pegou, faz um labirinto gigante pra eu botar uma criança meio touro dentro. E o Dédalo, por que eu vim pra cá? Cara, Podia ter ficado em Atenas. Olha o trampo que me pede. Ai, tá bom. Eu faço então. Vamos começar. Mas eu não sabia, foi debaixo da terra ou não tem essa... Não é dito. Não é dito. Eu imagino que seria. Não sei porque na minha cabeça sempre foi assim. Um labirinto. Ou talvez numa caverna, uma coisa Uma assim. caverna, Um local que não seja... Uma caverna, alguma coisa assim. Entendi. Nesse sentido. Enfim, daí começaram a fazer o labirinto. Não sei quanto tempo levou, colocaram ele lá dentro. E a partir daí, Minotauro passou a viver nesse labirinto. Agora voltamos para outra história. Que daí ele falou para o rei Egeu, porque o filho dele tinha morrido, a cada não sei quantos anos, vocês vão mandar 7 moças, 7 rapazes, que serão sacrificados para o Minotauro dentro do labirinto. E daí, Com qual intuito? de punição. Só tipo punição. assim, vocês mataram meu filho, agora então. eu vou matar os jovens de vocês.
a punição e vou dar de comer pro... E se não fizer isso, Daí eu vou fuder vocês. tá, de É alguma isso, forma. entendeu? Aí eles tiveram... Então tá. E daí, durante algum tempo, isso aconteceu. Jovens eram mandados, eles tinham a opção, eles podiam lutar, mas todos morriam. Não conseguiam vencer o Minotauro, não conseguiam... Ou se tinham alguma chance, eles não conseguiam achar a saída do labirinto. Até que aparece um outro personagem, que daí eu vou pular a origem dele também, porque senão tem que ficar pegando a origem de cada personagem. Mas daí chega Teseu. Não sei se você já ouviu falar desse personagem. Já, claro. Teseu aparece no reino de Atenas, falando, eu sou o seu filho. Aí entra até a Medeia no meio, não sei do que, mas vamos acordar sempre, porque senão... Aí realmente as histórias todas começam a se conectar, e daí eu tenho que contar todas pra contar essa. Então, Tem link, hiperlink. Muito, pra- muito. vai- Hiperlink do hiperlink, né? exato, eu adoro. Do Minotauro tem muito isso. Aí ele chegou, deu, nossa, você é meu filho, porque ele teve com uma outra moça no passado, não sei do que. E daí o Teus era muito, muito guerreiro e, na verdade, ele achava que era filho do Egeu. Mas no dia que o Egeu dormiu com a moça, Poseidon também dormiu com a moça. Tem umas outras questões, umas outras coisas envolvidas. Então, na verdade, ele era um semideus. Por isso que ele era bravo e forte e capaz. Mas ele, até onde todo mundo sabia, era filho de Egeu, príncipe de Atenas, entre aspas. Tá. Aí ele ficou sabendo disso, que estavam sendo mandados jovens, estava chegando o período de mandar os jovens para lá. E o Teseu, que na época já era um grande fã de Hércules, essa é outra coisa maneiríssima. Quando o Teseu era criança, ele recebeu uma visita durante o segundo trabalho do Hércules, se não me engano. Tio avô dele, se não me engano, o rei Piteu. E daí nisso tava, que era onde vive o Piteu, era pai da mãe do Teseu, logo vô do Teseu. O Teseu era um menininho que gostava de se aventurar e brincar de espadinha, não sei do que. E nisso, o Hércules, olha como se conectam as coisas, né? E o déficit de atenção vai infinito. Ele chega, ele já tinha feito o primeiro trabalho. O primeiro trabalho era derrotar o leão de Nemeia. E que foi ao escalpelar, tirar o pelo do leão de Nemeia, que o Hércules ganhou o visual tão icônico dele, de ter aquela máscara, aquela túnica, aquele manto de Deixa eu leão. achar uma imagem de... Tem muito. Vê se tem foto da época do Hércules. Tá? Foto da época do Hércules. Selfie do Hércules. Selfie do Então, Hércules. tem gente, essa é a opinião meio polêmica, mas geralmente eu prefiro artes mais modernas, porque eu acho elas mais maneiras. Eu também acho. Não é desmerecendo. É claro que tem um valor histórico e artístico muito grande, as obras antigas. Mas a gente evoluiu. Você vê uns caras de tanguinha, e os monstros vão ficando mais maneiros. Você vê o Hércules enfrentando o Cérbero hoje, é aquele lobo com dente cuspindo fogo, 3 cabeças enormes. Você vê o antigo, é um chihuahua. Nas artes antigas. Porra, É só chutar o cachorro. eu mato esse cachorro, eu ganho. É foda. Então eu prefiro, por mais que não seja mais autêntico, não existe mais autêntico nisso. Mas então, aí ele estava com o seu manto do leão de Nemeia, que é um leão muito poderoso e grande. E daí ele pegou, quando ele chegou lá, ele só tirou, né, aquele manto. E o Hércules é um cara gigante não, mas grande, de forte, bombadão, tipo o The Rock. E daí pegou e colocou em cima da mesa aquilo lá. E só que era tão grande e tão bem cuidado, né, que as crianças se assustaram, porque parecia esse aí seria uma estátua dele pegando o Cérbero. Exato. Desde Mas você então... acha alguma arte moderna? Aí, as crianças viram e se assustaram com aquela pelagem do leão, que achava que era o leão de verdade. Ai, que medo. O Teseu foi o único que pegou a espadinha de madeira e... Eu vou brigar, eu vou derrotar. E daí todo mundo riu, claro. Todo mundo achou legal, com aquele clima bacana. O Hércules chegou pra ele e falou, um dia você vai ser um grande herói. E a partir desse momento, o Teseu, Hércules virou o herói da vida. Eu quero ser que nem ele. Eu quero ter as minhas aventuras, eu quero... Os atos heróicos e não sei do que, né? Os trabalhos do Hércules levaram muitos anos, então deu tempo do Teseu crescer nesse processo. Mas daí voltando, então o Teseu, que era um grande herói também, quer dizer, um aspirante a grande herói, chega no palácio de Atenas e lá encontra o rei Egeu, daí diz que, vai mandar a molecada pro touro comer. Então, e daí ele fala assim, não, como assim? Não é isso que o meu grande ídolo Hércules faria. Me coloque, pai, eu quero ir junto e eu vou derrotar o Minotauro para salvar. E o Egeu falou, não, mas você acabou de voltar, agora meu filho perdido. Não, eu tenho que fazer isso, pai, é a minha missão. E daí, tá, então vai, né?
Eu falo dos heróis merdeiros, o Teseu é o mais merdeiro de todos. Mas esse é só o começo. Mas enfim, aí beleza, pegou, preparou o navio, os marinheiros, não sei do que. Egeu falou assim: então, já que você quer tanto ir, filho, então só faz uma coisa. Quando você for voltar, quando o teu navio estiver voltando, se você tiver tido sucesso, avise, né, os marinheiros. Se você tiver tido sucesso na sua missão, volte com velas brancas. Se por acaso você falhar, no caso, falecer, que o seu navio volte com velas negras. Para eu já, muito de longe, do alto da montanha, já ver e já saber o resultado, o quanto antes, tá? Para curar a minha angústia. Ele falou, claro, pai, beleza. Saiu, foi para Creta, daí chegando lá, aí a Ariadne, filha do rei Minos, viu o Teseu, meio bad boy ali, Sim. e, nossa, se apaixonou loucamente por ele. E eu, não é dito, mas eu tenho a impressão que ele nunca gostou muito da Ariadne. Não sei se a Ariadne era feia ou não sei, alguma coisa assim, mas a impressão que eu tenho é que ele meio que tipo assim, legal, e você consegue me ajudar de alguma forma? Rola aí alguma coisa, né? E da Ariadne, não, claro que sim, né? Aí, o que a Ariadne fez? Ela chegou pro Dédalo, de novo, e falou, Dédalo, por favor, eu tô apaixonada por ele, por esse rapaz do reino inimigo que veio pra cá e eu quero muito ajudar ele. Você pode fazer? O Dédalo, puta merda, essa família. Por que eu vim pra cá? Que cagada que eu fiz. Tá bom, eu vou... Pegam tem um lugar, um compartimento secreto ali, assim, que eu vou deixar escondido uma espada que ele pode pegar lá dentro e leva um novelo de lã, dá um novelo de lã pra ele. E porque daí ele pode usar o novelo de lã pra não se perder no labirinto. Ele fala, beleza, então tá. Aí ela fez isso aí, entregou. Aí ele começou com esse novelo de lã, ele pôde não se perder, pegou a espada, enfrentou os detalhes da luta, não tem nada muito grandioso, a gente pode imaginar ele desviando, ele fazendo olé, o Minotauro batendo, a gente imagina, mas não dá pra saber. Mas enfim, ele derrota... Ele tentando enforcar o Minotauro com a linha de... com o lã, com a linha de lã e o Minotauro rindo. Sim, exato, no octógono ali. Aí derrotou, saiu, não sei se trouxe a cabeça do Minotauro, olhando de Nemeia. Olha o Hércules. Enfrentando o Orlando de Nemeia. Legal, cara. Nemeia é uma região, uma cidade, eu não sei se ainda existe na Grécia, mas é uma região da Grécia. Aí derrotou, não sei se ele pegou um chifre, uma cabeça pra provar, saiu vitorioso de lá, e daí a Ariadne já tava esperando, como assim, ele conseguiu vencer? Ninguém sabia muito o que fazer, a Ariadne já, vamos embora junto, vamos embora, meu amor, não sei do que, daí tá bom, daí a Ariadne fugiu junto com o Teseu no navio, só que daí, no meio do caminho, é dito que Dionísio... Tipo assim, achou tão legal essa iniciativa dela de ajudar, e ela era muito bonita, e não sei do que ele se apaixonou por ela e falou, eu quero casar com ela, entendeu? Outras versões dizem que simplesmente o Teseu, no meio do caminho, falou, mina, eu só precisava do novelo e da espada. Já deu. Cai fora, eu vou te deixar no primeiro ponto, aqui na primeira ilha, espero o próximo barco. Tchau, entendeu? Ambas as versões são válidas, eu consigo ver ambos os personagens fazendo isso. Conclusão, a Ariadne foi abandonada, foi abandonada, assim, mas Ariadne realmente se tornou esposa de Dionísio, da deusa, e até alguns dizem que foi morar no Olimpo e os cambal, sendo humana, né? Aí beleza, aí Teseu, porra, sou foda, matei o Minotauro, sozinho, com a ajuda da minha, mas sozinho também. Aí, beleza, tão animado que ele deixou as velas negras. Putz. Aí, quando o pai dele, o senhorzinho Egeu, viu, do alto da montanha, ele foi tomado por uma tristeza tão grande que ele pulou e se matou naquele momento. Então, nesse momento, ele sem querer matou o pai e virou rei. Porque ele era o filho, ele era o herdeiro. E daí, a partir desse momento, Teseu se torna o rei de Atenas. Entendeu? E daí, agora voltando para outra história, para conectar com o que ele falou, que Dédalo, o filho dele, era Ícaro. Então, voltando pra Creta, Minos descobre. Falou, peraí, foi você que fez a vaca pra minha mulher transar com o touro. E depois você deu o novelo de lã e espada do cara do reino inimigo. É isso mesmo? E ele falou, mas eles que pediram. O que você queria que eu fizesse? Então tá bom. Então, aí, ele pegou, prendeu os dois, o Dédalo e Ícaro, né, que já era um construtor também, já estava aprendendo com o pai. Alguns dizem que eles foram aprisionados no labirinto, outros dizem que eles foram aprisionados numa torre. Eu prefiro a versão de que eles foram aprisionados numa torre, porque ele continuou trabalhando, só que agora de maneira escrava, forçada pro rei, porque ele era o melhor construtor e engenheiro do mundo, da Grécia. Nesse contexto, a Grécia é o mundo. Sim. Então,
ele ficou com essa missão de trabalhar de maneira escrava lá. Depois você vai colocar ele num labirinto, como é que... Pô, até você encontrar o cara pra chamar ele, puta, agora tem que achar no meio de... Não, colocou ele numa torre. Eu prefiro a versão que colocou ele numa torre e até faz mais sentido pra conclusão da história. Aí, preso numa torre, depois de alguns anos, aí ele decidiu, a gente precisa escapar daqui, como é que vamos fazer? Aí ele pegando penas de animais, supostamente cera de abelha, não sei onde é que eles arranjaram abelha, pergunta que outro tipo de cola ou cera eles podem ter usado para grudar. Tipo, sinal, tinha um deus da abelha também, não tinha nos deuses ridículos? O Aristeu. Tinha um deus das abelhas. Ah, é? Tinha um deus Ele é um semideus, mas ele é conhecido como deus das abelhas. Sim. Que ele só tinha abelha. Pronto. A capacidade divina dele era ter abelha. É muito bosta, muito bosta. Apicultor. Ele participa de um mito até importante, mas vamos focar aqui. Tá. Daí, fazendo isso, eles fizeram as asas, e daí, agora vai lá, montaram, instalaram lá, porque assim, é só pegar madeira e pena e você voa, não sei se você sabe, é só isso. Aí, montou, aí o Dédalo, um dos pouquíssimos personagens com bom senso em todas as mitologias, porque até agora você viu que, tipo assim, quer dizer, a não ser que você diga que o fato dele ter aceitado seja falta de bom senso, mas você pensa que ele não tinha muito o que fazer, se alguém chega e fala, você vai fazer isso agora, você não tem opção, né? Mas aí ele pegou, então, meu filho, não voe muito perto das águas, porque as gotas, a água pode bater na pena, vai encharcar, vai pesar, você vai cair. E também não voe muito perto do sol, pois o calor vai derreter a cera que está grudando as asas. É só isso. Então voa pelo caminho do meio. O que Ícaro fez? Foi perto do sol. Vamos Mas para o também sol. o cara não explicou o quão perto do sol. Ele falou assim, quanto que eu posso ir? Não falou, a essa altura pode aqui. Não, você não Mas sabe. era só ele seguir o pai. Porque o pai tava voando junto. Ah, tá. O pai foi voando junto. Entendi. Entendeu? Aí Quis fazer graça. Aí o Dédalo viu e teve que... E agora? Teve que aceitar ver o seu filho cair, estatelado. Ele o jogo vai contar uma pintura muito maneira que um artista fez acho que vários séculos até. Mas enfim. E ele foi sozinho e teve que continuar a vida sozinho. E na verdade tem uma continuação ainda da história que as pessoas não conhecem, que Minos não aceitou que o Dédalo fugiu e foi atrás, começou a perseguir o Dédalo. Mas o que importa é isso. E essa...